Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marciano Xavier, como vocês já conhecem, né? E nós trabalhamos a legislação, o direito processual penal, tá bom? Nossa aula de hoje é sobre inquérito policial, tá? E nós, o inquérito policial, você deve estar observando, né? Inquérito policial, aula 1. Por quê? Porque vai ter mais de uma aula sobre inquérito policial, com certeza, senhores, com certeza. Por quê? Porque é um assunto extremamente, muitos detalhes, tá certo? Quase não cai em concurso, despenca em concurso de polícia, para tribunais, concurso para Ministério Público, Tribunal de Justiça, TRF, né? Todos os concursos, absolutamente todos os concursos, onde tenha a disciplina de processo penal, tem inquérito policial. Exatamente por ser um instrumento, primeiro instrumento utilizado pelo Estado nas duas fases da persecução penal. O inquérito policial, senhores, antes de nós falarmos da definição do inquérito policial, vamos só fazer o seguinte aqui, veja bem. Quando o sujeito pratica um fato, né? Quando o sujeito pratica um fato definido como crime, tá? Todo fato definido como crime, você sabe que no Brasil começa com um verbo. Se matar alguém, subtrair, né? Exigir, constranger, difamar. Todo crime começa com um verbo. Muito bem. Quando o sujeito pratica um verbo previsto em lei, lembra que não há crime anterior, sem lei anterior que o defina? Não há crime sem lei anterior que o defina? Muito bem. O sujeito praticou um crime, nasce para o Estado o poder, dever de processar o sujeito. Para isso, o Estado observará, né, um caminho denominado de persecução penal. Né? O Estado vai observar essas duas fases, no qual, né, chama-se persecução penal ou persecução criminal. O que é isso? São as duas fases utilizadas pelo Estado para processar alguém. A primeira fase é exatamente a fase do inquérito policial. A primeira fase é esta fase do nosso estudo. A segunda fase é a fase da ação penal. É a fase onde o sujeito, né, que era apenas investigado ou indiciado, passa para a condição, para a qualidade de réu. É a fase onde se assegura ao acusado o contraditório e ampla defesa. Esta primeira fase, denominada inquérito policial, é objeto de nosso estudo, tá bom? O inquérito policial, então, a primeira fase da persecução penal, tá bom? Vamos lá, então. Sobre o inquérito policial, a começar pelo conceito ou definição de inquérito policial. Olha aqui, ó. Procedimento, trata-se de procedimento administrativo de caráter informativo, realizado pela Polícia Judiciária, a fim de apurar uma infração penal e sua autoria, de forma a subsidiar o titular da ação no oferecimento da denúncia ou queixa, o titular da ação penal no oferecimento da denúncia ou queixa. Vamos nos ater aqui nesse conceito ou definição do inquérito policial que cai em concurso. Se você pegar, por exemplo, edital de concurso de Polícia Federal, né? Lá vai constar o item do inquérito policial, o conceito. Senhores, conceito de inquérito policial. Vamos lá. Procedimento administrativo. Opa! Se cair na prova para você, trata-se de procedimento judicial falso, é um procedimento administrativo. Por quê, professor? Porque é conduzido por órgão do Poder Executivo, que é a Polícia Judiciária, falaremos daqui a pouco, que é conduzido e é administrado, ou tem como presidente a autoridade policial. O inquérito policial tem caráter informativo, cuidado, caráter informativo, por quê, professor? Porque leva informações a alguém, reúne informações e leva essas informações ou ao Ministério Público, no caso de ação penal pública, ou ao particular, no caso de ação penal privada. De qualquer forma, este procedimento reúne informações sobre
a materialidade de um crime e sua autoria. Claro, porque imagina o seguinte, senhores, o seguinte exemplo. Imagina que uma pessoa, tá, chega na sua casa, vê a casa arrombada, houve um furto ali mediante arrombamento. Ela procura a delegacia de polícia, registra um boletim de ocorrência. De posse desse boletim de ocorrência, o delegado iniciará as investigações para colher informações sobre se realmente houve um delito e se houve um delito, quem foi o suposto autor. Ora, então o caráter dele é informativo. Ah, professor, então, por isso que o inquérito policial não tem contraditório, porque não há acusação ainda, né, professor? Isso. Quem realiza? Realizado pela Polícia Judiciária. Realizado pela Polícia Judiciária. Aqui muita atenção, pessoal. A Polícia Judiciária no Brasil, ela se divide de acordo com a sua área de atuação, tá certo? Em Polícia Judiciária da União. Polícia Judiciária da União é a Polícia Federal. É a Polícia Federal. Muito bem, é a PF. Qual é a atribuição desta Polícia Judiciária? Auxiliar o Poder Judiciário da União, auxiliar o Poder Judiciário Federal, auxiliar a Justiça Federal. A Polícia Federal também investiga os crimes federais. Mas quais são os crimes federais? São aqueles definidos no artigo 109 da Constituição Federal. Quais os crimes federais? São aqueles que a União, direta ou indiretamente, da administração direta ou da administração direta, é lesada. Ou seja, o bem lesado pertence à União. Por exemplo, imagina que você que está me assistindo, você é um servidor público federal, você é do IBAMA. Você tem um notebook que você usa, que é do IBAMA. Eu, Marciano, furto esse notebook lá na sua casa. Você, né? Só que este bem é do IBAMA. Pronto, estou ofendendo a União. Quem vai me investigar? Polícia Civil ou Polícia Federal? Polícia Federal, tá certo? Leve em consideração o bem lesado, se pertence à União. Agora, só cuidado, hein, pessoal? Não cai na pegadinha da Sociedade de Economia Mista. Por exemplo, um furto na Caixa Econômica Federal, quem investiga? Polícia Federal. Por quê? Porque é empresa pública, está lá no 109. Um furto no Banco do Brasil não é a Polícia Federal que investiga. Por quê? Porque a Sociedade de Economia Mista, né, não está no rol, na relação daquelas entidades em que a Constituição Federal encarregou a Polícia Federal, atribui à Polícia Federal a investigação, tá certo? Temos também a Polícia dos Estados, Polícia Judiciária dos Estados ou do Distrito Federal. Esta Polícia Judiciária dos Estados ou do Distrito Federal é a Polícia Civil. Chamamos de PJC, né? Polícia Judiciária Civil. Vocês que vão fazer concurso aí para a Polícia Civil, o pessoal aí está abrindo concurso já aí do Estado de Mato Grosso, né? Para a Polícia Judiciária Civil. Opa! Cada estado tem a sua Polícia Judiciária Civil. A Polícia Civil. Distrito Federal também, né, professor? Isso. Qual é a atribuição, quais são as atribuições da Polícia Judiciária Civil? Ora, investigar aqueles crimes que não interessam ou não afetam, melhor dizendo, interesse da União, suas autarquias, empresas públicas, tá certo? Se não afeta a União, por exemplo, eu entrei na sua casa, agora não peguei o notebook que você usava, que é do IBAMA. Eu furtei um celular particular seu, mas você é servidor público federal. Eu pratiquei um crime que a Polícia Federal vai investigar ou a Polícia Civil? A Polícia Civil. Nós temos também, senhores, a Polícia Judiciária Militar, chamada de PJM, Polícia Judiciária Militar. Seja ela da União, né? Seja ela da União, que Exército Brasileiro, Marinha Brasileira, Aeronáutica Brasileira, ou da própria, ou dos estados, a Polícia Militar ou Corpo de Bombeiro Militar. Por exemplo, senhores,
Você que está me assistindo, você é um tenente, o Marciano é um soldado. Tá certo? Você fala para o Marciano, vai fazer tal coisa. Eu não vou, tenente, quero ver quem vai fazer eu ir. Eu estou praticando um crime militar. Quem vai me investigar? A própria instituição militar que eu estiver vinculado. Se eu for do Exército, a própria Polícia Judiciária do Exército. Assim por diante, Marinha Brasileira e tal. Ah, não, eu sou um soldado da PM. A própria Polícia Militar vai instaurar um inquérito policial militar e PM e eu serei investigado pela Polícia Judiciária Militar, tá certo? Isto é a Polícia Judiciária. Então, o que é o inquérito policial? Tá? É um procedimento administrativo, é um conjunto de diligências realizado pela Polícia Judiciária, tá certo? É um conjunto de diligência, é um procedimento administrativo, meramente informativo, realizado pela Polícia Judiciária. Procedimento administrativo de caráter informativo. Eu falo mais um pouco do informativo quando eu falar da natureza jurídica, realizado pelo Poder Judiciário. Falso! Realizado pela Polícia Judiciária. Cuidado, hein? Realizado pelo Poder Judiciário? Claro que não. Realizado este inquérito, este procedimento administrativo, é realizado pela Polícia Judiciária. Para quê? Para condenar alguém? Não, para apurar uma infração penal. O que você está enxergando aqui? A finalidade do inquérito policial. A finalidade do inquérito policial nada mais é do que apurar uma infração penal. Você sabe que o verbo apurar significa recolher, investigar, levantar. Ora, se o sujeito chegou lá na sua delegacia e você escrivão, você delegado, e o sujeito fala, a minha casa foi arrombada, estou aqui para registrar um BO, você vai apurar se realmente ocorreu uma infração penal. Será que ele não está mentindo? Será que não foi ele que arrombou para tirar as coisas dali, sei lá, para qualquer fim? Né? Será que houve crime? Você está dizendo a existência da infração penal, materialidade. Ah, sim, houve crime, sim. Quem é o seu autor? Ou o suposto autor? Isto é a função do inquérito policial. Apurar a infração penal, apurar a existência ou não da infração penal e sua autoria. Eu vou te dar um outro exemplo quando se fala em existência da infração penal. Imagina que o sujeito foi encontrado morto e perto dele uma arma, tá certo? E há uma suspeita de que determinada pessoa matou, né, a vítima. Muito bem. Por quê? Porque viu aquela pessoa rondando ali na casa e tal. Instaura inquérito policial. Pode esse inquérito policial concluir que de fato aquele sujeito suicidou-se, aí não terá crime, ou se concluiu que suicidou, não tem materialidade, não tem infração penal. Ah, não, concluiu que realmente o óbito foi gerado por disparo por parte de alguém. Opa, achou a autoria, tá certo? Ou então não acha a autoria. De qualquer forma, a finalidade do inquérito é apurar uma infração penal. Cuidado, que eles colocam na prova para você que a finalidade do inquérito policial é subsidiar, é ajudar o juiz na sentença, na formação da sua opinião, da sua convicção na sentença. Negativo. Negativo. Artigo 155 do Código de Processo Penal diz que o juiz formará, o juiz na sentença utilizará da livre convicção. Tá certo? Não podendo valer-se de prova produzida exclusivamente na fase do inquérito policial, exceto as cautelares, as não repetíveis e as antecipadas. Opa! Então não posso dizer que é finalidade do inquérito policial subsidiar, né, o juiz, auxiliar o juiz na sentença. Claro que sim, professor. Não posso mesmo dizer você está certo. Por quê? Porque após o inquérito policial, vem a ação penal.
vem o processo. O que for levantado no processo, mediante o contraditório e ampla defesa, segundo o artigo 155, é que será utilizado na sentença. Então, não posso dizer que o inquérito policial serve para subsidiar, para fundamentar uma sentença. Não. O inquérito policial serve para levantar a infração penal e a sua autoria para que o Ministério Público possa ingressar em juízo com um instrumento chamado denúncia. O sujeito será denunciado com base no inquérito policial e aí instaura-se o processo com recebimento da denúncia e aí chega até a sentença condenatória ou absolutória. Muito bem, tá? Aqui então nós vimos o conceito de inquérito policial, tá bom? Finalidade do inquérito policial. Já falamos, mas só para reforçar. Qual é a finalidade do inquérito policial? Olha aqui, ó, tá? Colher informações quanto à materialidade e autoria de uma infração penal. Colher informações quanto à materialidade e autoria de uma infração penal. Para quê? Para que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Quem é o titular da ação penal? Ministério Público para as ações penais públicas, para a ação penal pública, e o próprio querelante para a ação penal privada. Por exemplo, num roubo, quem é o titular da ação penal? Quem vai oferecer denúncia? Ministério Público. Num crime de calúnia, difamação e injúria, quem vai oferecer a acusação? Queixa-crime, o próprio particular. Tá certo? Muito bem. Tá? Este inquérito policial, que tem essa missão, que tem essa finalidade de colher informações, eu resumo ele para você da seguinte forma. É como se você fosse para uma prova, assim, ó, coloca isso na cabeça. O inquérito policial, o que é? O que é? Quem faz? Para que serve? O que é? Quem faz e para que serve? Trabalha aqui, ó. É só vir aqui, ó. O que é o inquérito policial? É um procedimento administrativo meramente informativo, não é acusatório. Ou então pode-se dizer também, é o conjunto de diligência, porque tudo que realiza no inquérito policial é denominado de diligência, tá, pessoal? Sim, porque olha só, abriu o inquérito policial, o delegado fala para você, escrivão, ó, vamos ouvir uma testemunha. A oitiva da testemunha é uma diligência. Ó, vamos fazer uma busca e apreensão. Nós temos que pedir para o juiz autorizar essa busca e apreensão. Vamos pegar o mandado de busca e vamos na casa do investigado. É uma diligência. E aí vai somando tudo isso. O conjunto disso aqui é o inquérito policial. O que é? É um conjunto de diligência. É um procedimento administrativo. Feito por quem? Quem faz? O Poder Judiciário. Falso. Quem faz? Polícia Judiciária. Seja ela da União, dos Estados, da União Polícia Federal, dos Estados, Polícia Civil ou Justiça Militar, digo, Polícia Judiciária Militar. Seja ela das 3 forças federais ou até mesmo do Corpo de Bombeiro ou da PM. Muito bem. Para os crimes militares, evidentemente. Para que serve? Para subsidiar uma condenação. Falso. Para subsidiar, para auxiliar o Ministério Público, para munir o Ministério Público de informações quanto à existência de uma infração penal e sua autoria. Para que serve? Para a formação da opinião do delito no Ministério Público, para o promotor ou o querelante. Daí, este é o conceito de inquérito policial. Procedimento administrativo realizado pela Polícia Judiciária a fim de apurar uma infração penal e sua autoria. Tranquilo? Tá? Prosseguindo. Olha aqui a finalidade do inquérito policial, lá na parte final do artigo 4º. A Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a
apuração das infrações penais e da sua autoria. E terá, por fim, apurar a existência de uma infração penal e quem foi o seu autor, o seu suposto autor. Tá bom? Tá? Natureza jurídica do inquérito policial. Natureza jurídica do inquérito policial. Do que se trata esse procedimento? Ele é administrativo ou ele é judicial? Senhores, a natureza jurídica do inquérito policial é administrativa. Cuidado, natureza jurídica administrativa. Examinador sacana chega para você e fala assim, ó, sobre o inquérito policial, indique a alternativa correta. Muito bem. Letra A. Por ser o inquérito policial, vírgula, realizado pela polícia judiciária, vírgula, trata-se de procedimento judicial. O cara olha e fala, tudo a ver, polícia judiciária com procedimento judicial. Falso. Falso. Realmente, o nome da polícia judiciária, o nome da polícia é judiciária. Mas não é porque é judiciária a polícia que o instrumento utilizado por ela será judicial. A judiciária recebeu o nome de judiciária, historicamente, porque é o órgão auxiliar do Poder Judiciário. Porque é o órgão que vai cumprir os mandados de busca e apreensão. É o órgão que, quando o juiz decreta a prisão temporária, quem vai executar a prisão é um auxiliar dele, Polícia Judiciária. Este nome judiciária é porque é auxiliar do Poder Judiciário. Não é porque é vínculo pertencente ao Poder Judiciário, não pertence ao Poder Judiciário, pertence ao Poder Executivo. Tá certo? E não é porque é polícia judiciária que a natureza jurídica do inquérito policial será judicial. Judicial, professor, é o procedimento segundo, ou seja, o processo é judicial. Aqui, o inquérito policial é procedimento administrativo. Procedimento administrativo. Então vamos lá, ó. Trata-se de procedimento ADM, administrativo, porque é conduzido por uma autoridade administrativa, digo, delegado de polícia, porque esta decorre da natureza jurídica dele, que é meramente, ou seja, de caráter informativo. Olha de novo aqui o nome, ó. De caráter acusatório, falso, informativo. Por quê, professor? Porque leva informações sobre a materialidade e autoria de um delito. Porque se alguém procurou a sua delegacia para registrar um BO, porque achou a casa arrombada, você já acha que só com aquele BO, sem inquérito policial, já é possível ter processo? O Ministério Público vai denunciar quem? Quem é o autor? Se você chega lá e fala, encontrei minha casa arrombada, os pertences desapareceram. Eu suspeito do Marciano, porque ele saiu da cadeia semana passada. E como não estava tendo furto no bairro, pode ser que seja ele, já que ele saiu do presídio na semana passada. Suspeita do Marciano. Já pode instaurar um processo contra o Marciano sem o mínimo, o mínimo de informação? Não. Está aí o caráter dele, informativo, reunir informações. Muito bem. Por isso que é da natureza jurídica do inquérito policial que esse procedimento administrativo seja sem contraditório. Sem contraditório. Isso mesmo. Não tem contraditório, sem ampla defesa. Não tem ampla defesa. Não tem contraditório e não tem ampla defesa. Claro, professor. Não precisa nem você explicar. Porque se ele é meramente informativo, significa dizer que não tem acusação. Se não tem acusação, vai se defender do quê? Porque contraditório é o direito de rebater uma acusação. Mas não tem acusação, professor. De informações não se defende. Tá certo? De informações não se defende. E a ampla defesa? A ampla defesa é o direito que a pessoa tem de valer-se de todos os meios de prova para rebater uma acusação. Que acusação?
Se no inquérito policial não tem acusação. Mas, professor, e com essa nova regra aí, que alterou lá um dos incisos do artigo 7º do Estatuto da OAB, não trouxe o contraditório para o inquérito policial? Não. Tanto é verdade que o dispositivo que determinava, que dava ao advogado, ao defensor, o direito de requisitar diligência foi vetado, tá certo? Pelo executivo, pela presidente da República. Portanto, o inquérito policial continua sem e ampla defesa. Significa que você é delegado, eu sou advogado. Eu chego para você e falo, delegado, eu vou fazer um pedido aqui para o senhor ouvir 5 testemunhas, tá bom? Tá bom, pode fazer o pedido, você vai dizer. Você pode, no seu pedido, indefir o requerimento apresentado pelo causídico do investigado Mané da Silva. Tá aí. Opa, mas este indeferimento vai causar nulidade do inquérito policial? Não. Por quê? Porque não tem contraditório e ampla defesa. Inquérito policial é sem contraditório e ampla defesa. Mas, professor, como que ficam as provas levantadas durante o inquérito policial, professor? Você está dizendo o seguinte, que o sujeito, então, vem uma testemunha no inquérito policial e pode, inclusive, mentir a testemunha com interesse em prejudicar o investigado, inventou um monte de coisa dele, e você, advogado, sabe que a testemunha está mentindo, não tem o direito de contraditar aqui? Não tem. Nesta fase, não. Quando instaurar o processo, você terá a fase da sua resposta à acusação, você terá a fase da defesa inicial ou defesa prévia, chame como você quiser, lá do artigo 396 e 396A do CPP, em que você vai arrolar a testemunha para rebater isso aqui. Ou você vai, inclusive, arrolar o próprio que mentiu, para você desmascarar aqui, para você fazer pergunta aqui e exercício do contraditório. Por isso que já caiu na prova, perguntando se o contraditório no inquérito policial é diferido. Tá certo? Sobre o inquérito policial, indique a alternativa correta. O contraditório no inquérito policial é diferido. Contraditório diferido. Olha que sacanagem. Contraditório diferido. Que é isso, professor? No processo penal, diferido. Aqui. Diferido é aquilo que vem depois. Diferido, senhores, é o postergado, é o retardado. Isso mesmo. Por isso que tem flagrante diferido. É o flagrante postergado, é o flagrante retardado. Contraditório diferido quer dizer o seguinte, que as provas que foram levantadas aqui poderão ser rebatidas na fase oportuna, na fase do inquérito policial. Quando isto ocorre, você está jogando o contraditório do inquérito, porque não tem, lá para frente. Está postergando. Então é correto dizer que o contraditório no inquérito policial é diferido. Muitos marcaram errado essa alternativa. Mas está certo. Marcaram errado por quê? Porque falou assim, não, para aí. Contraditório no inquérito policial é diferido e inquérito policial não tem contraditório. Sim, mas é o mesmo. É a mesma coisa. Se você fala... inquérito policial é sem contraditório, ou você fala, o contraditório do inquérito policial é diferido, você está falando a mesma coisa. Tá certo? Você está dizendo, nesta fase não tem, mas as provas que foram produzidas aqui serão rebatidas lá na frente. Depois, postergado, diferido. Tá bom? Natureza jurídica do inquérito policial, administrativo, primeira observação. Segunda observação, meramente informativo. Terceira observação, sem contraditório e ampla defesa. Só tem um inquérito policial que tem contraditório e ampla defesa. Cuidado, você que porventura venha a fazer um concurso federal. Só tem um inquérito policial que o contraditório e ampla defesa é obrigatório. Qual que é? Qual que é? Muito bem, aquele destinado para expulsar estrangeiro. É um inquérito policial realizado pela Polícia Federal, por determinação do Ministro da Justiça, para expulsar estrangeiro. É o único, tá certo? Então, senhores, natureza jurídica aqui, ó, trata-se de procedimento administrativo,
de caráter apenas informativo. Se eu fosse examinador, eu ia colocar de caráter, eu ia substituir informativo e colocar de caráter acusatório. Ah, é? Acusatório. Então você está dizendo que o inquérito policial acusa alguém. E é isso, Marcelo? É isso. Falso. Não é acusatório. É procedimento administrativo de caráter apenas, meramente, tão somente informativo, sem contraditório e ampla defesa. Sem contraditório e ampla defesa. Nem mesmo a nova regra do Estatuto da OAB trouxe para o inquérito policial o contraditório e ampla defesa. Características do inquérito policial. Olha só. Senhores, como que é, né? Toda prova que cai em inquérito policial terá uma alternativa ou duas sobre característica. Sim, porque você tem 5 alternativas, 4 ou 5. Você pode colocar numa questão vários assuntos. Muito difícil não ter assunto inerente à característica do inquérito policial. O que é característica? Particularidades, individualidades, característica do inquérito policial. O que tem no inquérito policial que o diferencia da ação penal? Isso aqui chama-se, né? Essas particularidades são as características. Quais as características mais importantes e que despencam em concurso? Quais? Primeiro, procedimento escrito. O próprio nome já diz. O inquérito policial, ele tem que ser escrito. Isto substitui, qual o sinônimo? Formal. O inquérito policial, ele é escrito, ele é formal. Pode aparecer para você escrito ou formal. O inquérito policial é escrito formal. Ou seja, pessoal, não adianta, você é da polícia, você está na era da tecnologia. Foi, Marciano, eu vou economizar, eu vou poupar o meio ambiente, eu vou fazer tudo em mídia. Depois eu gravo tudo num pendrive, tudo num CD e mando para o Ministério Público. Negativo, ele vai devolver para você, degravar, imprimir tudo e assinar. Mas, Marciano, isso é um inquérito policial. Em razão da complexidade, gerar aí 3.000, 4.000 páginas, pode gerar 1 milhão de páginas, meu irmão. Tem que ser escrito. É determinação do Código de Processo Penal. Veja, os senhores, a delação, por exemplo, do Delcídio. 400 páginas, mais de 400 páginas. Escrito. É um procedimento escrito. Não interessa se você vai levar 12 horas colhendo o depoimento de alguém. Perguntado ao Marciano Xavier onde se encontrava no dia do fato, respondeu o quê? Que se encontrava na rua, assim, todo escrito. Não é assim no processo. Você sabe que não é assim no processo. No processo, no inquérito policial, tudo escrito. No processo, a testemunha ou o réu chegará para depor na frente do juiz, o juiz só pergunta: qual é o seu nome, endereço, filiação? Já responde o processo, para o réu. Nós vamos colher o seu depoimento, será gravado, audiovisual, ok? O Ministério Público está com a palavra, e tudo gravado. O réu deu um depoimento de 12 horas, 8 horas, não interessa, tudo gravado, entendeu? Lá sim, o procedimento é informal no que tange à oralidade, aqui todo escrito, tá certo? Agora, cuidado, hein, pessoal. Aliás, esta característica vem aqui lá do artigo 9º. Veja, senhores, todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas, e, neste caso, rubricadas pela autoridade policial. Muito bem. Ou será escrito, né, de próprio punho, com esse aqui é da década de 40, ou datilografado, como se já tivesse máquina de datilografia. Na verdade, será escrito, imprime e assina, tá certo? Agora, cuidado, eu já vi uma prova para a polícia em que perguntou o seguinte: se o Código de Processo Penal veda a utilização dos recursos, né, audiovisual. Não pode ser gravado nada no inquérito policial? Não pode ser filmado? Isto é falso. É forma escrita.
mas não impede que o delegado também filme, também grave, tá certo? Agora, a filmagem e a gravação não vai dispensar a escrita. Por exemplo, o sujeito vai depor, o delegado pode muito bem, além de transcrever, colocar uma filmadora ali para ficar filmando ele. E juntar isso no inquérito policial. Vão os dois, vão as declarações escritas e o áudio, a filmagem, tá certo? Olha aqui, ó. Artigo 415, parágrafo 1º diz, ó, sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, investigado é onde? No inquérito policial. Do investigado ou do indiciado, onde é que tem investigado e indiciado? No inquérito policial. Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido, vítima e testemunhas, será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, né? Destinada a obter maior fidelidade das informações. Ora, sempre que possível, utilizará este recurso. Agora, cuidado, não é este recurso não anula o artigo 9º. E nem o artigo 9º impede o parágrafo 1º do artigo 415, tá bom? Procedimento sigiloso, este aqui, vou te falar. Procedimento sigiloso. O que significa isso? Significa dizer que o inquérito policial não é acessível ao público em geral. O inquérito policial não é aberto, não tem a característica da publicidade. Processo tem, né, professor? Processo tem. A segunda fase da persecução penal, digo, o processo é público. O inquérito policial, ele é sigiloso para o público em geral. Imagina os senhores que eu sou, por exemplo, presidente de bairro. Os senhores sabem que o presidente de bairro é cobrado pela população. Tem um crime de homicídio lá no bairro, instaurou-se inquérito policial, a população está cobrando de mim. E aí o presidente de bairro, presidente de bairro, como que está aquele inquérito policial? Assim, eu vou lá, chego lá e falo para você, delegado, ó, eu quero ver o inquérito policial instaurado num homicídio lá no meu bairro, assim. Você vai até assustar, mas vem cá, quem é você mesmo? Presidente de bairro. Ah, então você não é o advogado investigado? Não, você não pode, porque é sigiloso. Para que presta o sigilo, senhores? Duas finalidades do sigilo, se perguntarem para você. Qual é a finalidade do Código do Processo Penal manter o sigilo do inquérito policial? Primeiro, para garantir o êxito das investigações. Claro, professor. Porque se o inquérito policial é um procedimento informativo, ele está colhendo informações. Se solta isso ao público em geral, pode ser que atrapalhe a colheita de provas. E o êxito da investigação acaba sendo atrapalhado, vamos dizer o seguinte. A segunda finalidade é garantir, preservar, melhor dizendo, a imagem do investigado ou do indiciado. Por quê? Porque, olha só, pessoal, ele tem o direito de se defender? Não. Se ele não teve o direito de se defender, como é que vai soltar no nome dele por aí? Que existe um procedimento contra ele, se ele nem teve o direito de se defender? Para preservar a imagem do investigado ou para garantir o êxito das investigações. É por isso que quando o CPP, é por isso que quando o indivíduo, por exemplo, vai tomar posse em concurso, ele precisa apresentar uma certidão lá do fórum, do Poder Judiciário, e também tem concurso que exige a certidão expedido pela autoridade policial. Diz o CPP, o delegado, ou delegada, nas certidões em que lhe for solicitada, se alguém solicitar uma certidão para você, não pode constar registro de inquérito policial nessa certidão, mesmo que tenha processo com trânsito e julgado contra o sujeito. Por exemplo, eu vou tomar posse em concurso, chego em você, delegado, eu estou respondendo a 150 inquérito policial. Você vai emitir uma certidão para mim. A certidão tem que sair negativa, porque não pode. Por quê? Tendo em vista que o inquérito policial é sigiloso, tá certo? Cuidado, senhores. Olha aqui o artigo 20, ó. A autoridade assegurará
no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Veja o parágrafo, senhores. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Não pode. Na prova vai ter uma vírgula aqui para você, dizendo, né, vai estar desse jeito aqui, ó. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes, vírgula, salvo quando existir sentença condenatória contra esse julgado. Falso! Esta ressalva não existe mais. Mesmo que tenha sentença penal condenatória transitada e julgada, certidão fornecida pelo delegado tem que sair limpa. Vai constar na certidão fornecida pelo Poder Judiciário. Naquela fornecida pelo delegado, está no artigo 20, parágrafo único, que sairá limpa, tá certo? Agora, muito cuidado, senhores. Muito cuidado, ó. Tudo bem, professor. Você está falando do sigilo. Você está falando que o sigilo, o inquérito policial é sigiloso, não é isso? É. Que ele não é acessível a todo mundo. Que ele não é acessível ao público em geral. Não é isso, professor? É. Ô, professor, esse sigilo, ele tem restrição. Digo, alguma pessoa, ou quais as pessoas que não estão abrangidas pelo sigilo. Ah, então isso aqui, ó, tem exceção, tá? O inquérito policial, né, tem as suas exceções, ó, tá certo? Quais as exceções? Digo, quem não está abrangido pelo sigilo não vai ter sigilo para o juiz, para a autoridade judiciária, né? Por quê? Porque existe, imagina que é o seguinte, distribuir o inquérito policial para determinado juiz, com pedido de prisão temporária. O juiz, para decretar a prisão temporária, ele vai decretar a prisão temporária no bojo do inquérito policial, nos autos do inquérito policial. Ele vai ver o inquérito policial. Muitas diligências realizadas no inquérito policial têm aquilo que se chama reserva de jurisdição. Lembra disso? Reserva de jurisdição são diligências, são medidas que só o juiz pode autorizar. Interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, não é isso? Quebra de sigilo de dados telefônicos, tá certo? Prisão temporária, prisão preventiva, infiltração de agente, tem que comunicar o juiz, tá bom? Também não tem sigilo para o Ministério Público, claro que não tem. Se ele é o titular da ação penal, tudo bem que nós não temos ação penal durante o inquérito policial, mas o inquérito policial, ele se destina tem como destinatário final o Ministério Público. Não bastasse isso, o Ministério Público pode atuar requerendo diligência, requer ao juiz que determine ao delegado produzir alguma diligência. E não bastasse isso, tem diligência que precisa do aval do Ministério Público, precisa de um parecer, por exemplo, prisão temporária solicitada pelo delegado. Antes do juiz decretar, ele vai pedir parecer do Ministério Público. Não tem, então, sigilo para o Ministério Público. E aí também, senhores, não tem sigilo para o advogado. Não tem sigilo para o advogado. Aqui é que complica, né? Aqui é que complica. Como é que fica a situação do advogado no que tange ao acesso do inquérito policial? Você vai perguntar, o advogado é qualquer advogado, ou seja, mesmo sem procuração, ou tem que ter procuração? Por que essa pergunta é importante? Porque se você falar, mesmo sem procuração, eu posso dizer que qualquer advogado pode ter acesso ao inquérito policial. Não interessa se ele é advogado do investigado. Não interessa. Por exemplo, eu chego lá na sua delegacia e falo o seguinte, eu quero ver o inquérito policial número 125/2016. Quem é você? Sou advogado, está aqui minha carteira do OAB. Se você seguir esta linha aqui, você vai lá, pega o inquérito e me mostra. Está aqui o inquérito policial. Ou se você fala, não, para aí. O advogado, você está representando quem? Quem é o seu cliente? Meu cliente é o João da Silva. Cadê a procuração? Você está nisso aqui. E aí, Marciano,
E aí eu digo aos senhores que, na verdade, tem tanto embasamento aqui quanto aqui. Sim, porque segundo o estatuto da OAB, inclusive com a nova regra, o advogado tem direito de acesso ao inquérito policial mesmo sem procuração. Está lá no estatuto da OAB. Mesmo sem procuração, o advogado tem direito de acessar o inquérito policial, fazer apontamentos, tirar cópia, tirar foto, passar o scanner. Tem o direito, mesmo sem procuração. Agora, se você analisar, se você interpretar a súmula vinculante do Supremo, a súmula vinculante número 11, chega-se à conclusão de que, na verdade, precisa de procuração, porque lá ele usa a palavra representado, que eu vou entrar nela agorinha, tá certo? Então, os dois estão corretos. Agora, tá? Como que você vai escolher, como é que você vai marcar? De acordo com o que te perguntar, já fala agorinha, veja bem. Olha o que diz a súmula. Então, só resumindo aqui, pessoal, o inquérito policial é sigiloso, significa dizer que não é acessível ao público, em geral, porém, esta restrição, este sigilo, não se impõe ao Ministério Público, ao juiz e ao advogado. Olha a súmula, né? Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, evidentemente, número 14. É direito do defensor, no interesse do representado. Aguarda esta palavra, ó. É o direito do defensor, no interesse do representado. Ter acesso amplo aos elementos de provas. Ter acesso amplo, já destaquei, aos elementos de provas que já documentados. Outro destaque. Em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício de direito de defesa. Muito bem. Senhores, onde que está escrito que na súmula precisa de procuração? Tem uma palavra procuração? Não. Agora veja bem, pessoal. A interpretação a que se chega é que, na verdade, precisa de procuração. Sabe por quê? Olha aqui, ó. É direito de você, advogado. É seu direito, defensor, diz o Supremo. É direito do defensor, no interesse do representado. Para aí, ó. Esta palavra representado me autoriza a dizer que eu, advogado, melhor, você que está me assistindo, eu, Marciano, sou o investigado. Você é meu advogado. Eu sou o representado e você é o meu representante. Você procura a delegacia. A delegacia, o delegado vai estar de olho na súmula. Ele vai dizer, doutor ou doutora, o senhor ou a senhora está representando quem? Eu estou representando o investigado Marciano Xavier. Cadê o documento que comprova que a senhora está representando? Seria mais ou menos isso. Tá certo? Porque no interesse do representado. No interesse do representado. Eu digo a você, é uma situação que causa discussão, porque o estatuto está em vigor, é uma lei, e lá fala que não precisa de procuração. Aqui fala no interesse do representado. Como é que eu provo que eu estou representando alguém? Qual é o documento que prova isso? A procuração. Entendeu? A procuração, tá bom? Outra situação, pessoal. O acesso do advogado, vão perguntar para você, como que se dá? O acesso do advogado é amplo. O acesso do advogado é amplo. Agora, o que quer dizer isso? Qual a extensão disso? Ora, professor, a própria palavra já diz. Amplo é algo total. Ah, mas só que então por que o Supremo colocou amplo aos elementos de provas que, vírgula, já produzidos? Então, para aí. Ao mesmo tempo que ele alargou, parece que ele estreitou. Por quê? Amplo não é bem assim. É amplo somente quantas provas já produzidas. Sabe o que significa isso? Simples. Quer dizer o seguinte, o acesso do advogado no inquérito policial é integral, é amplo, quanto àquelas diligências que já foram concretizadas, as diligências que já foram transformadas em escrita, as diligências que já foram documentadas. Por exemplo, você é
o delegado e eu sou escrivão. Você é o delegado, eu sou escrivão. Chega um advogado para você e fala assim, eu quero pegar o processo número 214/2016. Você olha lá, sabe... Processo não, inquérito, né? Quero pegar o inquérito número 214/2016. Você olha... Ô, Marciano, escrivão, vem cá. Esse inquérito aqui tem quantas páginas? 1.200. Ô, Marciano, faz o seguinte... Passa só 800 páginas para o advogado. 400, aquelas 400 últimas páginas, você esconde. Porque é ali que tem algo que nós não queremos revelar para ele. Opa! Não, o acesso amplo quer dizer, eu terei acesso às 1.200 páginas. É isso. Por quê? Porque elas já foram documentadas. Documentas já foram produzidas. Agora, veja bem. Você é o delegado, eu sou o escrivão, chega um advogado lá, quer olhar o inquérito policial, você dá o inquérito policial totalmente, você não tira página nenhuma, ele chega para você e fala, delegado, eu falei com o seu escrivão Marciano ali, ó, que eu quero ver os autos de interceptação telefônica, porque eu sei que está em andamento, porque vocês deixaram no inquérito aqui uma cópia do pedido de interceptação telefônica. Puxa vida, não era nem para nós deixarmos essa cópia lá. Porque ele corre em apartado, em segredo de justiça. Só que nós erramos, comemos barriga, como diz por aí, e deixamos uma cópia lá, o advogado flagrou essa cópia. Eu quero o auto de interceptação telefônica. Você vai dizer, é doido, o advogado? Você como é que é? Negativo. Sim, mas eu quero. Não. Aí é que entra. Porque se a interceptação telefônica estiver em andamento, aquelas diligências que estão por fazer, que estão em andamento, você, advogado, não tem direito de acessá-la, porque ainda não foi documentada. Digo, porque ainda não foi produzida. Por exemplo, um mandado de prisão. Você chega lá e quer ver na delegacia o mandado de prisão. Você não vai ver. Você pode até ir na justiça ver isso aqui. Agora na delegacia, nós nem cumprimos o mandado de prisão ainda. Está em andamento. Você quer ver seu cliente tem 5 domicílios, 5 casas. Você chega lá e fala para o delegado, quero saber aí onde que o senhor vai fazer a busca e apreensão. Cadê o mandado de busca e apreensão que o senhor vai fazer amanhã ou depois? Não, se eu vou fazer amanhã ou depois, ainda não teve diligência, ainda não foi produzida, ainda não foi documentada. É assim que se interpreta. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo, sim, desde quanto as provas já documentadas, desde quanto as diligências já produzidas, tá certo? E olha o que diz o Estatuto do AB 8906/94, com a nova redação aí da lei de 2016. Artigo 7º, são direitos do advogado. 15. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração. Mesmo sem procuração. Autos de flagrante e de investigações, de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meios físico ou digital. Está aí. Ora, como a súmula utiliza a palavra representado, que leva a entender, porque olha só tem representado se tiver representante. Você é meu advogado, você é meu representante e eu sou o representado. Né? A interpretação aqui, e como é que se prova que você é representante do Marciano? Com procuração. Agora vem o estatuto e diz que, mesmo sem procuração. Pô, professor, e agora? Como é que eu resolvo isso aí? Eu digo a você o seguinte, se você vai fazer o OAB, você vai responder de acordo com o estatuto, meu irmãozinho, porque o OAB cai para você. Agora, se perguntar para você, segundo o Supremo Tribunal Federal, ora, aí você se atenha à súmula, entendeu? E se a pergunta for aberta, se a pergunta for aberta, a chance de anular uma questão dessa é muito grande. Mas se a pergunta for aberta, e eu ainda continuo a dizer para você que vai ser de acordo com o seu perfil do seu concurso. Por exemplo, se você vai fazer polícia judiciária, lá na relação, lá no edital, tem essa lei 8.906 para você? Não tem. Se não tem, meu irmãozinho, se não tem, você vai se ater à súmula.
Entendeu? Tá bom? Parágrafo 10. Diz o seguinte, isso lá do estatuto. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso 14. Este inciso. Entendeu? Aqui ele diz o seguinte, é direito do advogado acessar o inquérito policial, fazer apontamento, etc., copiar e tudo mais, mesmo sem procuração. Mas se tiver em sigilo, deverá apresentar procuração. Aí você fala, Marciano, aqui que é esse sigilo. Será que este sigilo aqui, Marciano, é aquele do artigo 20? A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário. Porque se você responder que sim, que nem tem alguns já apregoando por aí, se você responder que sim, nos autos sujeito a sigilo, inquérito é sujeito a sigilo. Tem que apresentar procuração. Se você for nesse sentido, vai coadunar com a súmula. Só que, na verdade, senhores, apesar do inquérito policial ser sigiloso, esse sigilo é um sigilo externo. Este sigilo que está dizendo aqui é aquele decretado pelo juiz, não pela autoridade policial. Quando fala que a autoridade policial assegurará o sigilo necessário, você está dizendo ao delegado, você não vai dar publicidade do inquérito policial aí, apresentar para qualquer um que chega lá na delegacia. Não precisa ele emitir um despacho, já é natural do inquérito policial. Este sigilo aqui, ó, você que vai fazer, por exemplo, o AB, sei lá, este sigilo aqui, ou para juiz, este sigilo aqui, ó, é o juiz que decreta. Este sigilo veda o advogado de ter acesso ao inquérito policial em qualquer hipótese. Falso. O sigilo não veda o advogado de ter acesso ao inquérito policial. Ele só vai ter que apresentar procuração. Aqui até o estatuto exige que ele apresente procuração quando estiver decretado o sigilo pelo magistrado. Tá? Procedimento da oficialidade. Procedimento da oficialidade, isto é tranquilo, né? Oficialidade vem de oficial, significa dizer que o inquérito policial não pode ser realizado por particular. O inquérito policial é realizado por órgão do Estado. O inquérito policial é realizado ou pela Polícia Federal, ou pela Polícia Judiciária Civil, ou pela Polícia Judiciária Militar. Quando for pela Polícia Judiciária Militar, recebe o nome de IPM, Inquérito Policial Militar. Muito bem. A oficialidade, então, é isso. Por exemplo, não posso montar uma empresa e colocar uma placa lá dizendo que eu ofereço o serviço de instauração de inquérito policial, Não, ele é de atribuição de um órgão estatal. Está no artigo 144 da Constituição Federal. Olha lá. A segurança pública deve ser dever do Estado e direito. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: as polícias civis, dirigidas por delegado de polícia de carreira, incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, porque as militares vai para o IPM, né? Muito bem. Está aqui, simboliza a oficialidade, tá bom? Oficiosidade. Isto aqui detona também. Oficiosidade. Você já ouviu falar assim, ó, ex officio? Ex officio significa por conta própria. Ex officio significa algo, né, realizado por conta própria. Oficiosidade, senhores, ela é a característica do inquérito policial que autoriza o delegado, que autoriza a delegada a instaurar, abrir, dar início às investigações ex officio, de ofício, por conta própria, sem ninguém provocá-lo, sem ninguém provocá-la. Por exemplo, você que está me ouvindo, você é autoridade policial, você é delegado. Imagina que você está lá na igreja assistindo a um culto. Um cara sobe na tribuna lá para dar um depoimento, né? E ele fala, ó, pessoal, sabe, eu sou prova viva de que a mudança, de que a redenção existe. Tanto é verdade. Vocês lembram aquele homicídio assim? Fui eu que pratiquei e eu mudei de vida. Ah, foi você que praticou, você delegado está assistindo, olha só. Você chega amanhã na delegacia e fala para o escrivão, vamos instaurar um inquérito policial para investigar aquele homicídio assim e tal.
Ah, tá aí. Ué, mas para aí. Alguém procurou você pedindo isso para instaurar inquérito policial? Não. Ou então outra, e você mesmo assim instaurou? Sim, mas aí não pode. O inquérito policial aí vai ser nulo. Porque se ninguém procurou, se ninguém cutucou, se ninguém provocou você, delegado, ninguém foi lá registrar BO, ninguém foi pedir para você. Você está instaurando inquérito policial de enxerido? Sim, por conta própria. Por quê? Porque o artigo 5º, inciso 1º do Código de Processo Penal diz que eu posso instaurar inquérito policial de ofício. De ofício significa por conta própria. Tá bom? De ofício, ex ofício. Outro exemplo. Você está assistindo a um jornal, você está assistindo a uma reportagem, onde você verifica ali um crime, né? Por exemplo, imagina lá, aquele programa lá, Cadeia Neles, ou sei lá, né? Um programa de repórter policial, e está lá, ó, tragédia em família, irmão mata irmão, e vem a reportagem. Você chega lá no escrivão e fala, vamos requisitar aquela fita que passou no jornal tal, porque eu vou instaurar inquérito policial. Ué, mas alguém pediu para você, delegado? Não. E você pode instaurar? Posso. Por quê? Porque eu estou instaurando com base numa característica ex officio. Vejam, senhores, que isto não acontece no processo, sabia? No processo, a segunda fase, pode o juiz, ele viu o crime, ele ouviu o testemunho, ele presenciou a reportagem, assistiu à reportagem. Ele pode chegar lá e falar para o assessor dele, o assessor, vamos abrir um processo aqui criminal contra determinada pessoa. Não, porque no processo não pode ter processo de ofício, não pode ter ação penal de ofício, não pode ter ação penal, o juiz abrindo o processo por conta própria. Tem que alguém denunciar. Esse alguém é o Ministério Público ou a própria vítima, no caso de ação penal privada, não é isso? Muito bem. Inquérito policial pode sim ser instaurado de ofício, tá? Agora cuidado com a pegadinha, né, senhores? Sobre o inquérito policial, indique a alternativa correta. Letra A. É possível a instauração de inquérito policial de ofício ou por conta própria em qualquer tipo de crime. Falso. Falso. Instauração de ofício é possível, porém, somente em crime de ação penal pública. Ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Então você, cuidado. Não é possível abrir inquérito policial de ofício por conta própria, né? Espontaneamente em qualquer tipo de crime. Porque, por exemplo, imagina que eu pratico um crime de ação penal privada contra você. Eu caluniei você. O delegado ficou sabendo. Você não procurou o delegado para requerer a instauração de inquérito policial ou o termo circunstanciado. Ora, senhores, pode o delegado instaurar inquérito policial porque ele ficou sabendo com base na característica da oficiosidade? Não, porque em crime de ação penal privada diz o Código de Processo Penal. Crime de ação penal privada é aquela que afeta só você, particular, não a sociedade em geral. Ora, se afeta só você, cabe a você provocar o Estado, e não o Estado agir por conta própria, ok? Em crime de ação penal privada, não pode instaurar inquérito policial de ofício. Em crime de ação penal pública incondicionada, que é aquele crime que ofende toda a sociedade. Vamos só fazer aqui o resuminho da ação penal para você, só para você entender isso. Nós sabemos que, ação penal. Porque olha só, lembra que fala o seguinte, não há crime anterior sem lei que o defina, não é isso? A lei que definiu um fato como crime, o fato tem que ser posterior à lei, não é isso? A lei que definiu o fato como crime, a própria lei vai dizer sobre a forma do Estado agir. Se pode agir por conta própria, se precisa de autorização da vítima. Esta forma de agir denomina de ação penal. A ação penal ela pode ser pública ou privada. Lembra disso?
A ação penal pública é aquela que tem como titular o Ministério Público. A ação penal privada é aquela que tem como titular a própria vítima, o próprio ofendido, chamado de querelante. No caso de calúnia, você, ofendido, é que tem que provocar a ação do Estado e não o Estado agir espontaneamente, de ofício. Na ação penal pública, ainda se divide em ação penal pública incondicionada. Na ação penal pública incondicionada, o Estado pode agir mesmo sem qualquer provocação. Quando isto ocorre, disse que ele está agindo de ofício, instaurando inquérito policial de ofício, característica da oficiosidade. Por quê? Porque olha o in aqui, in significa sem. O Estado, você pode agir sem qualquer condição, você é livre. Tanto é verdade que pode instaurar inquérito mesmo contra a vontade da vítima. Eu roubei você, está me assistindo. Depois eu virei seu amigo. Você procura o delegado, fala, ô delegado, eu não quero que investigue o Marciano, eu não quero que instaure inquérito policial, nós já acertamos, ele já pediu desculpa, pediu para o delegado vai olhar. Isso é problema de vocês, ó. Porque como o roubo é ação penal pública incondicionada, eu posso agir de ofício. Também tem ação penal pública condicionada. Lembra disso? Condicionada. Condicionada vai dividir em duas. Condicionada à representação. Condicionada à representação. Representação é uma autorização da vítima para o Estado agir. Diz o Código Penal, nos crimes em que a ação penal depender de representação, não pode o inquérito policial sem a representação ser instaurada. Não pode o inquérito policial sem ela ser instaurada. Ora, o exemplo melhor que tem é o crime de ameaça, senhores. Crime de ameaça. O sujeito fala, eu vou te matar. O policial que está ali, né, imagina que dois caras discutindo no bar, um fala assim, eu vou te matar. O policial dá voz de prisão, ele está ali, leva todo mundo para a delegacia. Você, delegado, vai ouvir todo mundo e vai perguntar para a vítima, você deseja representar contra o agressor? Não, então está todo mundo liberado, não posso fazer nada. Por quê? Porque o crime depende de representação. Tendo representação, o Ministério Público vai agir. Não existindo representação, o Ministério Público vai agir, a polícia não vai instaurar inquérito policial, não pode ter instaurado o inquérito policial, tá bom? Tanto é verdade que a existência de processo em crime de ação penal pública condicionada, sem a devida representação, quando a lei exigir a representação, é nulidade absoluta, tá certo? A menos que sane essa nulidade em prazo dentro dos 6 meses. Também, a requisição do ministro da Justiça é uma espécie de ação penal pública condicionada. Tem crime que precisa de requisição para o Estado agir. Por exemplo, crime contra a honra de presidente da República. Ora, se alguém caluniar a presidente, por exemplo, para instaurar inquérito, para o Estado agir, precisa da requisição do ministro da Justiça. E na ação penal privada, seja qualquer das 3, ação penal privada genérica, né? Ou aquela personalíssima. Nós estudaremos isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui é só para abrir um tópico aqui, abrir aí um gancho com a oficiosidade. E ação penal privada subsidiária da pública. Ora, senhores, no crime de ação penal privada, sobretudo a genérica personalíssima, o inquérito policial, não pode ser instaurado de ofício, porque precisa da provocação da vítima com um documento chamado requerimento, tá bom? Oficiosidade, então, somente em crime de ação penal pública incondicionada, tá bom? Muito bem. Claro que nós teremos aqui aula específica sobre ação penal. Então, senhores e senhoras, tá? A oficiosidade, que é a característica que autoriza o delegado a abrir inquérito policial de ofício, está lá no artigo 5º que diz, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, por conta própria. De ofício, por conta própria. Olha aqui,
Parágrafo 4º. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Quem que é esse ela? Ela é a representação. No inquérito policial, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem a representação ser iniciado. Crime de ameaça. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder, poderá fazer, poderá abrir inquérito policial, a requerimento, que é um pedido de quem tem a qualidade para intentá-lo. E quem tem a qualidade é a vítima, se a vítima for menor, seus representantes legais, ou se a vítima for maior, com procuradores especiais, sim, pode dar uma procuração com poderes especiais. Ou então, se a vítima já faleceu, o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, tá certo? E outra característica extremamente importante é a característica da indisponibilidade. O que é isso, senhor? Vamos lá? Indisponibilidade. Diz o seguinte, essa característica. O delegado, uma vez instaurado inquérito policial, você não pode mandar arquivar o inquérito. É isso, está no artigo 17 do CPP. O delegado instaurou, somente o juiz pode arquivar. Se instaurou, delegado, somente o juiz pode arquivar. É uma vedação. Porque senão fica fácil, eu sou amigo do delegado, eu sou investigado, né? Vai ficar tudo lá na delegacia, resolver por lá. Nunca o Ministério Público vai ficar sabendo, nem o juiz vai ficar sabendo. Ele resolve por lá mesmo, arquiva. Não! Delegado não pode arquivar inquérito policial. No Brasil, somente o juiz pode arquivar inquérito policial e cuidado! Para arquivar inquérito policial, então isso aqui é uma vedação. Vedação para o delegado arquivar IP. Vedação para arquivar IP pelo delegado. Delegado, você não pode arquivar inquérito policial. Quem arquiva inquérito policial é o juiz. E mesmo assim, o juiz, para arquivar inquérito policial, tem que ter tido um pedido do Ministério Público. O Ministério Público faz um pedido para o juiz para que o juiz arquive. O juiz é que arquiva. Opa, então significa dizer, Marcelo, que o juiz também não pode arquivar o inquérito de ofício, sem o pedido do Ministério Público. Por exemplo, chega o inquérito policial lá no juiz, pode o juiz falar assim, não vou nem mandar para o Ministério Público. Isso aqui não vai virar nada mesmo, determina o seu arquivamento. Não. Tem que mandar para o Ministério Público vai fazer um pedido e aí você pode arquivar, juiz. Outra observação. Pode o Ministério Público arquivar inquérito policial? Não. Ele pode promover, que é a mesma coisa que requerer. Ministério Público não pode arquivar inquérito policial. Juiz não pode arquivar de ofício, tem que ter um pedido. Delegado não pode arquivar inquérito policial. Agora, cuidado com as pegadinhas, hein? Já vi na prova questionando se o delegado pode sugerir o arquivamento. Claro que pode. Sugerir não tem problema, senhores. Ele está dando uma sugestão. Sugerir pode, ó. Né? Sugerir pode. Por exemplo, instaurou-se inquérito policial para investigar a morte do João da Silva, praticada em tese pela pessoa de Mané Pereira, visto que Mané Pereira ameaçou a vítima, a suposta vítima, 3 dias antes do desaparecimento. Vale ressaltar que não foi encontrado o corpo, porém há testemunhas comprovando que Mané Pereira disse à vítima, eu vou te matar, de 3 dias você não passa. Em razão disso, instaurou inquérito policial. Ocorre que, durante as investigações, apareceu a suposta vítima, que, oitivada, informou a autoridade policial que, na verdade, havia mudado de cidade, mas que retornou porque viu que, na verdade, porque fez as pazes com o ameaçador. Está aí. Ora, senhores, se instaurou inquérito policial para ver o homicídio,
Se a vítima não tem vítima porque está viva, que crime tem? Diante da situação hipotética, indique a alternativa correta. Letra A. A autoridade policial deverá arquivar o inquérito policial, vírgula, tendo em vista a perda de objeto. Falso. Ué, mesmo assim o delegado não pode? Não pode. Letra B. O Ministério Público poderá arquivar o inquérito policial na promotoria. Falso. O Ministério Público não arquiva inquérito policial. Letra C. A autoridade judiciária poderá determinar o arquivamento do inquérito policial de ofício. Falso, porque tem que ter pedido do Ministério Público. Letra correta. Vamos lá, letra D. Poderá a autoridade policial sugerir o arquivamento do inquérito policial. Verdadeiro. Ou poderá a autoridade policial sugerir o arquivamento policial, o arquivamento do inquérito, e o Ministério Público proceder a requerimento, analisando o juiz ao final. Está correto. Sugestão ele pode. Outra coisa que eu vi numa prova, pessoal, sacanagem essa prova, hein? Eu acho que foi até para a PRF, né? Perguntando se o delegado pode encerrar as investigações. E era mais ou menos assim. Instaurou-se inquérito policial para averiguar determinado crime. Ocorre que durante as investigações sobreveio uma lei tornando o fato atípico. O que está dizendo a questão? Está dizendo assim, que abriu um inquérito policial, estava investigando, aqui surgiu uma lei dizendo, aquele fato não é mais crime. Opa, né? Instaurou-se inquérito policial para verificar determinado crime. Ocorre que durante as investigações sobreveio uma lei tornando o fato atípico. Diante da situação hipotética, deverá a autoridade policial, era para marcar certo ou errado, diante da situação hipotética, deverá a autoridade policial encerrar as investigações. Senhores, muitos alunos, inclusive alunos meus, disseram que estava errada a questão. Está certa a questão. Ué, mas não pode arquivar, professor. Cuidado, senhores. Arquivar é diferente de encerrar. Encerrar ele pode, porque é como se ele falasse assim, ô escrivão, você viu a lei nova aí que está dizendo que aquele crime que nós estamos investigando não é mais crime, aquele fato? É. Mas não tem um negócio no direito penal que fala assim, a lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar. Então esta lei nova vai retroagir para beneficiar aquele fato praticado lá atrás. Para beneficiar aquele sujeito que praticou aquele fato lá atrás. De forma que agora não é mais crime o fato praticado por ele. Ora, senhores, a autoridade policial vai falar para o escrivão, sabe aquele depoimento que estava marcado para a semana que vem? Cancela. Está encerrando as investigações. Encerrar, ele pode. O que ele não pode é arquivar. Arquivar é um despacho que somente pode ser dado, é uma decisão, pelo Poder Judiciário. Tá bom, senhores? Então, cuidado. Sugerir pode. Encerrar, evidentemente, porque encerrar significa parar de investigar, isso pode. Diz o artigo 17, então, A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Pronto. Quem pode mandar? Juiz, mediante requerimento do Ministério Público. Pronto. Dispensabilidade. O que é isso? Dispensabilidade, senhores. Senhores, o inquérito policial quer dizer o seguinte, a característica da dispensabilidade, quer dizer que o inquérito policial, ele é obrigatório ou não obrigatório? Dispensável quer dizer que o inquérito policial não é obrigatório para o oferecimento da denúncia, que o inquérito policial não é obrigatório para o processo, que o inquérito policial é prescindível. Na prova vai dizer para você, inquérito policial é um procedimento imprescindível. Não, ele é prescindível. Como assim, professor? Quer dizer que, pode ter processo sem ter tido inquérito policial. É isso, professor? É isso. Não teve inquérito policial e o sujeito está respondendo a um processo. O advogado dele vai dizer, opa, eu vou anular isso aí.
nem inquérito teve, mas teve o quê? Teve uma sindicância, teve uma CPI. O inquérito policial é dispensável, por quê? Porque pode o Ministério Público utilizar outras provas, outras peças de informações, guarda essa palavra, peças de informações, para oferecimento da denúncia. Ora, o Ministério Público recebeu uma cópia da CPI, tá certo? Vários estados, não sei no seu estado aí, mas vários estados, aqui no estado de Mato Grosso, por exemplo, tem uma CPI para investigar as obras da Copa, VLT. É possível que no final dessa CPI, mande uma cópia, vai mandar uma cópia para o Ministério Público, o Ministério Público olha lá e fala, está aqui, ó. Ah, desvio de verba, né? Muito bom para você. Vou denunciar. Ué, mas CPI é inquérito? Não. Mas então não teve inquérito? Teve. E o Ministério Público ofereceu denúncia por corrupção passível, escambau, lavagem de dinheiro, etc. Pode. Mas não teve inquérito policial, não tem problema. Ele é dispensável. Ele é desnecessário, desde que o Ministério Público utilize outras peças de informações, outras provas. Tá certo? Agora não vai confundir, tá, pessoal? Cuidado confundir, ó. Dispensável com disponível. Cuidado, pessoal. Ó. O inquérito policial é procedimento indispensável e disponível. Troquei. Eu tirei o in daqui e joguei para cá. Ó. Eu tirei o in daqui e joguei para cá. Fiz isso aqui. Ó. Não é indispensável. Ele é dispensável e indisponível. Indisponível, artigo 17, proibição do delegado dispor, proibição para o delegado arquivar inquérito policial. Ele é indisponível e dispensável. Se pegar esse in e jogar para lá, você vai marcar falso, tá bom? E aí a dispensabilidade, ela está exatamente no artigo 12. Olha lá, senhores, ó. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra. Sabe o que quer dizer isso aqui? É a mesma coisa de eu falar, ó. A sindicância acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a denúncia ou a queixa. A CPI acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra. O procedimento administrativo fiscal da Receita Federal acompanhará a denúncia o quê? Está dizendo o seguinte, cuidado, porque às vezes uma leitura rápida, desatenciosa, né, desatenta, leva você a entender que sempre terá que ter inquérito policial. Não, o inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, desde que a denúncia tenha como fundamento o inquérito policial. É isso que quer dizer o artigo 12. É como se fosse assim, o Ministério Público teve inquérito policial. Agora você está oferecendo uma denúncia contra o sujeito. Junto com a sua denúncia, tem que ir o inquérito policial. Agora, se a sua denúncia, ou então junto com a sua denúncia, tem que ir o inquérito policial. Olha lá, o inquérito policial acompanhará a denúncia. Sempre que servir de base para ela. Agora, se a sua denúncia for com base numa CPI, quem vai acompanhar a sua denúncia, Ministério Público? A CPI. Se a sua denúncia foi com base num procedimento administrativo instalado lá no órgão público, lá na prefeitura, quem vai acompanhar a sua denúncia, Ministério Público? O PAD ou a sindicância e assim por diante. Tá bom? Tá? Esse é o procedimento da dispensabilidade. Quem dispensa é o Ministério Público. Inquisitoriedade. Inquisitoriedade. Característica da inquisitoriedade. Quer dizer o seguinte, senhores, que no inquérito policial, quem decide o que vai ser produzido é a autoridade policial. Significa dizer o seguinte, instaurou o inquérito policial. Quem vai decidir o que vai ser produzido durante as investigações não é o advogado do investigado. Não é a vítima ou seu advogado. É o delegado, a autoridade policial.
se é inquisitivo, ou seja, caberá à autoridade policial a escolha da diligência que ele entender necessária, que ele entender cabível. Por exemplo, você é delegado, você tem lá um monte de inquérito policial, você chama o Marciano escrivão e fala: Marciano, vamos analisar esses inquéritos aqui rapidinho? Ó, nesse inquérito aqui nós vamos pedir busca e apreensão, vamos pedir por ouvir testemunha, acareação e os cambal. Já nesse aqui nós só vamos ouvir 3 testemunhas, tá, Marciano? Você decide, você escolhe a diligência que você entender que é cabível, porque você é o presidente, porque não tem contraditório e ampla defesa. Entendeu? Tá? A inquisitoriedade significa que caberá ao delegado de polícia a escolha de diligência que entender cabível para esclarecer, elucidar o fato. Pronto. Agora, cuidado com as pegadinhas, né? Vão questionar você sobre inquérito policial, indique a alternativa correta. É vedado ao ofendido, ou ao indiciado, ou ao investigado, requerer diligência à autoridade policial, vírgula, uma vez que trata-se de procedimento inquisitivo ou inquisitório falso. Estou dizendo que é inquisitivo, que tudo depende dele, no sentido de discricionariedade. Por isso que, se cair para você, o inquérito policial tem a característica da discricionariedade, tá certo, tá certo? Tá, pode sim, ele é discricionário, no sentido de discricionariedade, no sentido de, ô delegado, cabe a você escolher o tipo de diligência. Beleza, não é discricionariedade? Não é discricionário? É. Agora volta lá na pegadinha. Isso não significa dizer que é proibido, que é vedado realizar requerimento. Olha aqui o que diz o artigo 14, ó. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizado ou não a juízo da autoridade. A juízo da autoridade significa na discricionariedade da autoridade. Ô delegado, eu quero fazer um requerimento para o senhor. O que é? Eu quero que o senhor ouça aí 2, 3 testemunhas. Eu, advogado. Delegado, tá bom, doutor. Pode fazer o requerimento e protocola ali. Eu protocolei na esperança de que o delegado ia acatar. O delegado colocou: indefiro a oitiva das testemunhas. Vou anular esse inquérito. Não vai anular. Porque cabe ao delegado decidir o que ele vai fazer no inquérito policial. No processo, não. No processo, o advogado tem um momento certo para arrolar, indicar as testemunhas. Na defesa dele, se ele indicar, o juiz tem que ouvir, sob pena de nulidade. Aqui não. Entendeu, senhores? Tá? Olha o artigo 184, cuidado, ó. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Opa, aqui, esse 184, ele tira a discricionariedade do delegado quando o pedido for para fazer exame de corpo de delito. Por exemplo, imagina você, ofendido, chega lá para registrar um boletim de ocorrência, tá certo? E tem lesão. Delegado, eu quero que o senhor me dê uma requisição aí, ó, para eu ir no IML fazer um exame de corpo de delito para comprovar as lesões. Delegado, não vou passar, não vou dar. Tem que dar, delegado. Não vou dar porque o artigo 14 fala que vocês podem requerer qualquer diligência, você, indiciado ou a vítima. Cadê? Ofendido. Eu posso negar. Você pode sim, delegado. Exceto uma diligência, que isso você não pode negar, que é quando for exame de corpo de delito, que é a perícia para comprovar a materialidade dos crimes que deixam vestígios. Tá bom? Veja o estatuto da OAB, ó, 8.906 de 94. São direito do advogado. Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração,
apresentar razões e quesitos. Essa é a nova redação, né, pela lei nova de 2016, salvo o melhor juízo, é a 13.245, né? 13.245, salvo o melhor juízo, que deu essa alteração ao estatuto. Pessoal, mesmo com esse novo direito do advogado, acompanhar o interrogatório do seu cliente, acompanhar o depoimento do seu cliente, tá certo? Mesmo com isso aí, continua inquisitivo, Marciano? Continua inquisitivo e continua sem contraditório e ampla defesa. Então, por que colocou isso aqui? Senhores, na verdade, isso aqui já até existia em outras normas. Na própria Constituição Federal, né, assegura ao preso, por exemplo, assistência judiciária. Isso aqui veio reforçar uma prerrogativa do advogado. O sujeito tem advogado. Ele chegou no delegado para depor. Ele falou: delegado, eu tenho advogado, quero depor na presença do advogado. Esse aí está dizendo, se mesmo assim o sujeito fala que tem advogado, por exemplo, ou o advogado tem procuração no inquérito, por exemplo, e mesmo assim o delegado, querendo ouvir o sujeito sem um advogado, procede à oitiva dele, está tudo nulo. O depoimento dele é nulo. Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento. E tudo que estiver ligado nele, todas as provas que vierem depois também estão nulas se estiver ligado ao depoimento. Isto aqui não tirou o caráter inquisitivo do inquérito policial. Cuidado, tá bom? Ele continua inquisitivo. Agora, senhores, eu falei para você que a aula de inquérito policial, ela vai dividir em 2, 3, quantia que for necessário, tá certo? Comecei a gravar agora todo o processo penal, totalmente atualizado, tá? Sem pressa e também sem amorosidade, na velocidade necessária para você compreender, para você responder 100% das questões de inquérito policial. Olha bem, pessoal, trouxe algumas questões referentes a esta primeira aula. Terão outras aulas com outras questões. Caiu para escrivão de polícia em 2012 na Lagoa CESP. A respeito do inquérito policial, julgue os itens que se seguem, para colocar verdadeiro ou falso. Apesar do sigilo do inquérito policial, é assegurado o seu amplo acesso ao investigado e a seu advogado, em qualquer circunstância, ainda que haja diligência em curso. Somente às provas já documentadas. Lembra disso? Falso, né? Alternativa falsa, errada. O inquérito policial é peça imprescindível. Ela é peça prescindível para a propositura da ação penal pública ou da ação penal privada. Não é imprescindível, é desnecessário, é prescindível, porque ela é dispensável. Tá vendo, pessoal? Tá? E aí eu encerro com você a nossa primeira aula sobre inquérito policial. Satisfação. Pessoal, qualquer dúvida de inquérito policial, pode mandar para mim que eu vou responder para você. Tá certo? marciano.neves@hotmail.com, tá certo? Pode mandar, porque o seu sucesso, a sua aprovação, é o sucesso nosso aqui do LAC Concurso, a sua aprovação é a nossa aprovação, tá bom? Satisfação e até a próxima aula, ok?